vai compartilhar. Linda, seja bem-vinda à Oi! nossa casa, com o nosso Dose de Família. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Grazi. Fala aí, Grazi, tu é de onde? Conta aí pro povo. Gente, eu tô tão feliz de estar conectando com gente do Brasil inteiro. Fala aí de onde que você é. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Na verdade, eu sou de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, natural, mas eu moro aqui há 10 anos já e me sinto como minha casa. Fui acolhida pela cidade, pelo estado, e é tão doido isso, que quando eu vou a Porto Alegre, inclusive eu vou a Porto Alegre amanhã, porque eu vou buscar minha mãe. Quando eu retorno para a ilha, quando eu passo a ponte, eu sinto uma energia como se assim, tipo, ai, voltei para casa. Então eu me sinto pertencente a este lugar, de outra, talvez de outra vida, de outra existência. Então eu me sinto realmente muito acolhida pela cidade. Uma boa memória afetiva, né? A gente retornar e nos sentir assim, ai, como é bom estar aqui. Grazi, meu É, amor, eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. Cada dia eu agradeço mais a tecnologia que nos conecta com pessoas tão maravilhosas. Acredito que a gente já deva ter se batido aí em alguns desses eventos pelo Brasil afora, né? Somos da Jornada das Emoções também. Eu estou acompanhando aí a seu grandioso trabalho, com a mesma missão, né? Eu sempre digo assim, todas as vezes que eu vou para um evento, que eu estou ao lado de pessoas que falam a linguagem próxima daquilo que eu acredito, é como se eu também me sentisse pertencente. E o nosso Dose de Família serve também para isso, né? Que a gente consiga assim conectar com pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos objetivos, o mesmo ideal, e a gente fortalecer essa comunidade e passar aí o que temos de melhor para as pessoas que estão nos acompanhando, viu? Então, a minha gratidão por todos que estão aqui e imensa pelo seu carinho e sua disponibilidade de estar aqui, direto de Floripa com a gente, da Bahia. Agora eu tô vendo aqui que tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Canadá, tem gente de tudo quanto é lugar aqui acompanhando a gente, viu? Sejam bem-vindos de Salvador, Laura de Freitas, uma galera boa aí, que bom. Grazi, fala um pouquinho para as pessoas de você, né? Você é mãe do Matheus, que eu já sei. Matheus está com 8 anos, é? 6. 6 anos, 6 anos. Só abrindo um parêntese antes de você se apresentar, algumas pessoas podem não ter, nunca ter entrado no Dose de Família, então eu vou me apresentar. Eu sou Thaís Lima, eu sou coach de família, educadores e crianças. A minha formação de base fisioterapeuta, trabalhei 10 anos em hospital com criança e tem quase 10 anos também que eu venho nessa área aí de desenvolvimento humano e me encantei por esse universo de família para a gente estar aí contribuindo com as nossas crianças através da nossa consciência de pai e mãe. Tá certo? Então sejam muito bem-vindos. Sou mãe da Nina, de 10 anos, do Gabriel, de 8, casada com o Porto Júnior. Daqui a pouco ele deve estar entrando aqui. E é isso, tá? Um beijo. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem, coloquem aí as perguntas, interagem com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Grazi, é com você. Se apresenta. Então, sabe que eu amo ler sobre quando eu vejo o teu canal, Maternidade Cura, porque isso me conecta muito com a minha história. Então, eu sou a Grazi, mãe do Matheus, de 6 anos, e existe uma Grazi antes dessa maternidade e existe uma Grazi depois da maternidade. Então, quando eu leio Maternidade Cura, eu super acredito nisso, e quando eu atendo as famílias, eu sempre falo para elas o seguinte: olhe para o seu filho como um mestre. O quanto você pode aprender com ele, o que ele veio te ensinar nessa existência. E o Matheus é meu maior mestre, é a pessoa que mais me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, a ser mais empática, a ser uma pessoa que olha com os olhos do coração e me desfazer dessas sombras e desses julgamentos
que eu tinha muito antes de ter o Matheus. Então, antes do Matheus, eu era uma pessoa que trabalhou com gestão de pessoas, então eu sempre tive gestão de pessoas na minha vida, mas a gestão de pessoas sempre foi voltada a desenvolvimento humano, a treinamento, mas na fase adulta, né? Então, e eu sempre tive um olhar que essas pessoas chegavam numa uma certa fase da vida com muitas frustrações, com muitas questões que estavam desalinhadas. E aí eu fui buscar uma formação de psicologia transpessoal. E nessa formação eu olhei para a psicologia transpessoal com um olhar de é mais uma ferramenta que eu vou utilizar para ajudar as pessoas a se encontrarem nesse caminho. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula tinham vários psicólogos, médicos, advogados, tinha gente de tudo que é área. E a expectativa de todos era se conhecer, o processo do autoconhecimento. E eu olhei com meu olhar super julgador, que era a minha vida naquele momento, e eu disse assim, meu Deus, que bando de gente doida. Esse pessoal, como é que nessa altura da vida, era uma faixa etária mais ou menos de 45 anos, mais ou menos, as pessoas não se conhecem, não sabem o que querem da vida. E aí eu comecei a ter uma busca de entender por que nessa fase da vida as pessoas estavam tão desencontradas. E nisso, o meu filho estava mais ou menos com uns 2 anos. Quando ele estava nesses 2 anos, ele começou a apresentar vários problemas emocionais. E tudo que ele tinha era emocional. Então, ele teve urticária emocional, tosse emocional, tudo que ele tinha me diziam que era de origem emocional. E eu, uma pessoa extremamente razão, uma pessoa que disse, meu Deus do céu, mas o que essa criança veio me fazer pensar sobre emoções? Porque para mim tudo era muito objetivo, muito prático, muito certo. E aí eu disse, gente, aí eu tive um contraponto de olhar que esses adultos, que essas pessoas nessa faixa etária estavam em busca daquele desejo genuíno, daqueles sonhos que talvez nessa trajetória, nessa caminhada, foram podados. E a maioria dessas podas aconteciam na infância. E aí eu comecei num mergulho interno do que eu estava fazendo na minha relação materna. O que essa relação veio me ensinar. E eu lembro que o primeiro livro que eu li, que eu super indico para todas as pessoas, que é do Roberto Chiniachik, que fala Pais e Filhos, Companheiros de Viagem. E aí eu olhei o meu real propósito em relação à maternidade, que nós éramos simplesmente companheiros de viagem, que essa viagem que a gente hoje se encontra, qual era o meu papel da maternidade, né? Porque até então o meu papel da maternidade era totalmente na linha das minhas expectativas, daqueles sonhos que eu não tinha feito também, daquela pessoa que eu talvez não tenha me tornado lá do sonho da infância, né? E eu dizia assim, meu filho tem duas opções, ele pode ser médico ou engenheiro, né? E quando eu comecei a ler esse livro, eu me senti arrasada, porque eu olhei o meu papel da maternidade, assim, como tipo, eu tô fazendo com que eu tô moldando, eu tô trabalhando o molde dessa criança sem respeitar a sua essência, sem respeitar a sua missão, sem respeitar para que ele veio nessa vida, né? Ó, só um pouquinho que ele acordou e ele gosta de uma conexão de manhã, logo que acorda. Eu gosto de agarrar a mamãe. Faz parte aí. Te amo, meu amor. Então, eu tenho o meu também é Gente. assim. Ontem ele veio aqui me dar o chamego que eu acordou depois da live. Hoje ele já acordou, já deu beijo,
Já fiz a conexão com ele, ele já está entendendo que a mamãe está fazendo a live e daqui a pouco a gente volta a se abraçar de novo. Mas, Esse momento tem crianças, eu gosto de dizer assim, tem crianças que têm uma necessidade muito forte de conexão, principalmente na hora do acordar. O meu é um desses. E a gente precisa respeitar isso, que é o momento, é o nosso bom dia, né? A nossa. Eu lembro quando o Matheus era bem bebezinho, ele acordava, ele já pulava da cama e dizia assim: "Ai, vamos levantar, vamos levantar." E aí ele já pulava da cama e já queria levantar. E eu tinha essa necessidade de conexão, dizia: "Ah, filho, fica mais um pouquinho, né? Vamos dar um cheirinho." E hoje a necessidade já foi bem transferida para ele, que ele levanta, ele já fica assim: "Ah, vamos ficar um pouquinho na cama, vamos ficar aconchegado, vamos dar um abraço em família", que daí ele chama meu marido junto, daí ficar todo mundo ali aconchegado. Então, é você perceber que isso é uma necessidade dele e que e minha também, não vou mentir para vocês, que também é uma necessidade minha, eu amo esse momento do aconchego, e isso, gente, é algo que faz parte das nossas memórias afetivas. Isso é algo que eu tenho certeza que o Matheus vai ser adulto e vai fazer a mesma coisa, porque isso é algo que a gente, eu digo assim, só existe memória se existe afeto. Para que a gente gere memória, a gente precisa gerar afeto. Claro que o afeto, ele pode ser representado de várias formas, né? Para cada pessoa, existe uma percepção sensorial, um canal sensorial que faz mais sentido. Umas é o cheiro, outras é o toque, outras é o som, né? Outras enfim, cada um vai responder a um canal com. A gente tem todos, mas cada um responde a sua memória mais forte em um deles. Né? Então, eu, como sou bem sinestésica, eu gosto do toque, gosto do aconchego, gosto desse carinho. E aí, voltando ali na minha apresentação, gente, a partir dessa visão que eu fiz de que os adultos, por volta dos 40 anos, mais ou menos, nessa idade mais madura, eles começam a viver pelo propósito, em busca do propósito e da missão. E eles normalmente são criados a partir das expectativas dos seus pais. Então, eles vão sendo moldados de uma forma que essa escolha genuína muitas vezes desaparece nesse caminho. E lá nessa meia-idade, lá nos 40 anos, aquilo veio muito forte, muito forte. E aí começa essa busca desse autoconhecimento, de entender quem eu sou, de ir para onde quero ir, o que faz sentido, o que não faz. Porque, normalmente, nessa idade, a questão financeira está solucionada. Mas o desejo, o sonho, o que nos completa essa plenitude falta, porque o que eu faço normalmente não é aquilo que eu sonhei fazer. E aí eu refiz a minha carreira novamente a partir dessa fase. E o Matheus estava com 2 anos, ficou gago numa viagem minha de trabalho. E aí o médico disse é uma gagueira emocional. E eu comecei a buscar entender o que as emoções faziam nessa criança, o que essas emoções refletiam nesse comportamento e principalmente na saúde dele. E aí busquei entender sobre a psicologia, sobre a maternidade, e eu digo assim, eu sou uma caminhante. Ai, a Vanessa, querida. Então, eu sou uma caminhante, eu estou longe de chegar no fim dessa minha caminhada. Eu busco entender muito. E eu digo que eu tenho cobaia em casa, porque tudo que eu vou estudando, eu vou aplicando em casa, né?
E aí, nesse período, eu comecei um processo de transição de carreira e eu estou há 1 ano só trabalhando com a maternidade, só com as famílias, com terapia familiar, né? Porque eu fiquei 3 anos mais ou menos me dividindo. Eu trabalhava meio turno para o corporativo e meio turno para famílias. E aí eu comecei a me sentir que eu não conseguia mais entregar para o corporativo, porque a minha cabeça só pensava em maternidade, a minha cabeça só pensava em mãe, só pensava em criança, e eu não conseguia mais entregar conteúdo para o mundo do varejo, que era o mundo que eu pertencia há quase 15 anos. E aí eu tomei uma decisão, né? Em junho do ano passado, eu abri mão de trabalhar para o mundo corporativo, a não ser que eles me queiram para falar de maternidade, mas para falar sobre varejo, não mais. E, e eu estou bem feliz com esse processo, porque hoje eu me sinto. Como que eu posso dizer para vocês? É entregue 100% num projeto. Antes eu sempre me sentia meio capenga, tipo, vou para um lado, vou para o outro, faço isso, faço aquilo, e estou buscando sempre conhecimento. Então eu estudei, fiz Jornada das Emoções, foi um grande aprendizado para o início, bem no início do meu trabalho. Eu fiz educação parental em disciplina positiva. Ano passado eu fui a Portugal fazer o curso da MIA de parentalidade consciente. Fui à Espanha estudar sobre a medicina emocional, o quanto as emoções elas influenciam na nossa saúde, né? E enfim, eu digo que eu sou uma caminhante, eu estou estudando, estou buscando, e quando eu atendo as famílias, eu atendo elas, ajudo, mas elas me ajudam muito mais, como eu ouvi a sua fala. Eu acho que essa troca das famílias não é para mim, não é para. É mútuo, a gente se auxilia. E é tão doido isso. Que quando o Matheus começou a ter várias mudanças nos comportamentos, teve um momento que eu pensei, será que ele não tem TOD? Porque ele tinha muita raiva, uma raiva muito grande, era muito complexo e eu não conseguia entender tudo aquilo. E aí me apareceu uma família com um menino diagnosticado de TOD para fazer Jornada das Emoções. E aí eu consegui perceber direitinho a diferença. Então, o quanto nos vem de presente as famílias que a gente atende, aquilo que a gente tem que aprender, né? Eu estou atendendo uma família agora que é uma psicóloga e ela veio com que ela não consegue atender as famílias porque ela tem problema com o filho. Então ela não consegue se achar digna de atender uma família por conta que ela não consegue dar conta da própria maternidade. E eu juro para vocês o quanto eu me senti assim. Quanto Sim. eu me senti assim em vários momentos da minha vida. E quando eu percebi que a minha missão era para o outro e que nós estamos envolvidos emocionalmente com a nossa família, a gente não tem a mesma clareza daquilo que acontece, que a gente também precisa de auxílio, é como se eu estivesse patinando, eu não conseguia atender, eu não conseguia dar conta da minha família, e vivia um ciclo muito complicado. E agora eu estou atendendo uma família que tem a mesma questão que eu tive alguns anos atrás. Então, quanto isso volta para a gente ressignificar, para a gente aprender, né? E, enfim, eu fiz uma apresentação meia longa, mas eu acredito que Foi ótimo. tenha que tenha muita conexão com as pessoas que estão nos assistindo, que eu já vi várias profissionais aí, colegas, que admiro muito o trabalho, a Dani, a Van, gente, a Mayra, que eu acho também uma super profissional que eu acompanho. Então, assim, eu acredito que as nossas profissões, elas surgem muito das nossas dores também, né? Sim. Então, a minha hoje surgiu de uma extrema dor minha da maternidade. A minha maternidade cura é isso aí. Tudo que você falou, e assim, quando você traz a sua história, Graça, é incrível, porque parece de fato que dá tão conforto grande para a gente que é da área, a gente que é mãe, porque parece que só muda o endereço.
A maioria de nós, se a gente sentar para tomar um cafezinho e trocar experiência de como foi o nosso chamado para esse trabalho, que eu acredito que seja um trabalho de missão que nós temos, eu acredito verdadeiramente que o meu trabalho não é um trabalho aleatório, é um trabalho com a missão de contribuir para o mundo, para deixar pessoas melhores. E quando a gente conversa, o ponto principal, que são os nossos filhos, a nossa incapacidade, às vezes, de lidar com eles, de compreendê-los, e perceber que o problema, muitas vezes, não está nele, mas na nossa ineficiência, na nossa condição ainda muito limitada enquanto ser humano, gestor de alguém. Imagine você gerir a vida de alguém, direcionar, né? Como que é esse trabalho, essa responsabilidade, se você não fizer esse trabalho com você mesmo. Então, nos processos que eu atendo, eu, inclusive, a primeira coisa que a gente trabalha é a desconstrução dessa maternidade. Porque a gente, quando se torna mãe, a gente constrói, antes de ser mãe, uma maternidade romântica, uma maternidade que muitas vezes não é o que realmente vai acontecer. E eu lembro que eu gosto de dizer assim, eu era uma ótima mãe, até ser mãe. Porque depois que eu fui mãe, tipo, eu disse assim, mas qual é a parte que eu não entendi desse processo? Porque eu fiquei extremamente... No primeiro mês eu fiquei extremamente frustrada. E eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu quero voltar a trabalhar, quero voltar à minha vida normal. E eu vou dizer para uma outra coisa, eu só consegui me livrar da culpa, da ausência dos primeiros 2 anos, ano passado, quando eu fiquei viajando, e a gente fez uma imersão de família, a gente ficou 6 meses viajando aí pelo mundo, e nos primeiros 30 dias eu fiquei enlouquecida, porque eu queria minha rotina, eu queria meu trabalho, eu queria as minhas coisas. E aí eu me dei por conta que viver só a maternidade não me preenchia. E que se eu tivesse aberto mão do meu trabalho lá no início da minha maternidade, como teria sido a minha relação com meu filho? Né? Talvez de apontamento, de mágoa, de culpar, talvez ele por abrir mão do meu trabalho, né? Como seria essa relação se eu tivesse aberto mão? E aí eu disse, bem, tá tudo certo, eu fiz a escolha que tinha que ser feita para aquele momento, né? Ser mãe e continuar trabalhando. E para mim fez todo sentido, eu consegui me livrar dessa culpa que eu tinha de não ter acompanhado os primeiros 2 anos de uma forma mais próxima, porque nos primeiros 2 anos eu era bastante ausente, né? Botou aqui que a maternidade na prática é muito diferente. É uma maternidade que é algo maravilhoso, né? Mas às vezes de verdade é bem diferente do que a gente imagina, principalmente quando não estamos naquele padrão mental de controlar tudo. Quando eu comecei a ver que eu não dava conta de controlar o meu filho e botar ele dentro de uma caixa, que eu queria que ele coubesse naquela caixa, e ele botando os braços para fora e dizendo, eu não vou ficar aqui, metaforicamente falando, eu falei, gente, ou eu busco auxílio, ou eu vou botar meu filho na caixa e vou dar remédio para ele ficar, rotular ele, você falou do TOD, né, que é o transtorno positivo depressivo. O meu filho também passou por um processo que ele escapou de um diagnóstico desses, exatamente porque eu não aceitei aquela condição. Eu busquei a responsabilidade para mim, aí é uma dica mesmo compartilhar, que assim, as coisas acontecem, não estou dizendo que não acontece, mas muitas vezes o comportamento da criança ele tem a ver com a ineficiência dos pais. Sem culpa, quando eu trouxe isso para mim e comecei a trabalhar o sair da culpa e o movimentar por um desejo genuíno de me preparar para ser uma melhor mãe, compreender melhor, fazer de um melhor jeito, ou não precisa ser melhor, mas que fosse diferente do que eu estava fazendo. Grazi, para mim foi muito libertador. E exatamente. A sua fala, ela conecta muito, e a gente está falando aí das memórias afetivas, muitas dessas memórias afetivas, ela está na lembrança de que eu, quando criança, fui compreendida por alguém.
né? Eu me lembro que eu tenho uma memória muito afetiva da minha avó, porque na minha época de escola, eu tinha dificuldade, às vezes, de me concentrar numa tarefa, de prestar atenção naquele texto que estavam lendo para mim, e eu não entendia. E minha avó trazia uma memória muito afetiva, porque ela me acolhia naquele momento, dizia, eu confio em você. Aí mostrava assim, o texto para eu olhar a resposta, sabe? Mas essa memória é uma memória afetiva, simplesmente porque eu sabia que minha avó estava ali me ajudando, compreendendo o que é que eu estava sentindo. Muito bacana Justamente. essa fala, Grazi, muito bacana. Você sabe que essa construção da memória, quando eu vou atender as famílias, eu pergunto, quais são as memórias que você tem da infância? Eu fico bastante preocupada quando a família me diz, eu não tenho memória, né? Eu digo, mas nenhuma memória, nada? Você não lembra de nada? Porque a nossa cabeça, né? Eu terminei agora uma formação de neuropsicopedagogia clínica. Travou. Pessoal, travou para mim somente ou está travado para vocês? Coloca aqui, por favor. Voltou? Oi, voltou. Tem no 3G que fica mais fácil. Eu Então, botei o meu também. eu estudei muito sobre como é essa formação dessa memória. E a memória, ela. Tá parando, Grazi. Tá parado para todo mundo? Escreve aqui no comentário se tá parado para todo mundo. Grazi, voltou? Voltou? Para mim, voltou agora. Ficou parado um pouquinho. Então, eu estava falando sobre a construção da memória, né? A memória, a mente mente para gente. Então, normalmente a gente cria as memórias através daquilo que nos contam, dos retratos, e a gente vai montando essa memória. Então, essa memória que às vezes a gente tem, ela não é genuína, ela é uma montagem, é um faz de conta da nossa história. Mas a memória afetiva, ela é formada pelos canais sensoriais, pelas percepções sensoriais. E essa sim é uma memória fidedigna. Por isso que quando a gente às vezes vai num lugar, sente o cheiro e diz, isso aqui é o cheiro do bolo da minha avó. Esse aqui é o cheiro do não sei. E aí a gente vai construindo essa memória. Eu escutei a música, essa música me leva para um lugar, me remete a um lugar, né? Às vezes a gente vê uma imagem e essa imagem lembra, né, de uma parte da infância. Então, essas memórias que vêm dos nossos canais sensoriais, essas são, sim, memórias afetivas, mas memórias fidedignas, que elas realmente existiram. Diferente dessa construção, às vezes, da memória da infância, que a gente na verdade, a memória é daquilo que nos contam, daquilo que o nosso cérebro completou, daquilo que ele acha que é certo, dentro dos nossos filtros. Então, a gente estimular esse tipo de memória para os nossos filhos, gente, isso é uma memória para uma história inteira. É uma memória que provavelmente ele vai repassar para os filhos deles. É uma memória que preenche o coração, né? A gente aqui tem um ritual que desde o Matheus muito pequeno, a gente gosta muito de tomar café da manhã no domingo na padaria. E é um momento de sair, de ir lá escolher o que você vai comer e tal, comer umas coisas diferentes e tal. E o Matheus era assim, muito pequenininho, a gente ia de bicicleta. Ele acordava muito cedo, né? Tipo, aquela coisa de criança pequena, acordava 7 horas da manhã e a gente às vezes saía na rua, olhava, meu Deus, tá tudo fechado, né?
claro, a gente nos dava conta que era muito cedo, que a maioria das pessoas estavam dormindo. E a gente ia tomar esse café da manhã na padaria. E hoje, eu quero compartilhar isso porque ontem foi um dia que a gente foi tomar a vacina da gripe, todo mundo aqui em casa. E vocês sabem que esse é um momento que para criança é um momento não tão confortável assim. E que. E aí, quando a gente retornou, não para premiar, mas para acalentar, a gente parou num café para tomar um café da manhã na padaria. Não era domingo, mas para mostrar que isso é algo que acolhe, que isso é algo da memória dele, que para ele foi como um carinho, como um acolhimento depois de tomar uma vacina, sabe? Então é algo tão simples do que fazer, de tomar um café da manhã na padaria, às vezes a gente faz um café da manhã na sacada aqui, agora que é o momento que a gente está muito em casa, a gente durante a semana tem feito isso, tomar café da manhã. E eu, esses tempos, tinha um exame muito cedo para fazer, e eu cheguei num café e pedi um café e me sentei. Quando veio aquele cheiro de café, a primeira coisa que eu me lembrei foi dos nossos cafés da manhã na padaria. Isso não era algo que eu tinha em casa, mas não tinha nessa linguagem como eu faço hoje com o Matheus. Mas nós em casa, quando eu era criança, saía muito cedo. Minha mãe trabalhava numa casa de família e a gente saía muito cedo e depois meu pai me largava na escola. Só que nesse caminho, depois, às vezes, meu pai parava numa lancheria para me dar um pastel e tomar um café. E isso é algo que me remete a essa história do café da manhã na padaria. Não era dito explicitamente como hoje eu faço com o Matheus, de valorizar, que é o nosso momento de família e tal. Mas é algo que me remete, então eu estou reproduzindo de uma outra forma, mas é algo da minha infância também, e que eu lembro do cheiro do pastel, lembro do cheiro do café, lembro do momento. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, uma pessoa muito de pouco afeto. Mas eu gosto sempre de dizer assim, que não é um julgamento, gente. Ele entregou o máximo que ele pôde, o máximo que ele conseguiu entregar nessa relação, até porque ele também não teve, né? Então ele já evoluiu do processo dos pais dele. Mas qual era a forma dele demonstrar o afeto? Era através dessa parada para o café. Era esse momento. Então, algumas pessoas demonstram afeto de outras formas. Não precisa ser somente o abraço, o beijo, mas essa era a demonstração de afeto dele. Então, quando eu reproduzo isso com o Matheus, eu sinto novamente esse afeto do meu pai. Meu pai já faleceu, vai fazer 10 anos, e é o momento de eu reviver também esse momento com meu pai. Então, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Ai, obrigada, ela sabe, a Ava sabe, eu trabalho com constelação sistêmica familiar, então eu respeito e honro muito os nossos antepassados, porque é algo que na verdade, a gente está aí nessa jornada e fazendo o melhor que a gente pode, né? Eu digo assim, eu não sou uma mãe perfeita, mas eu tô tentando entregar o melhor que eu posso. E esse melhor que eu posso, provavelmente meu filho já vai evoluir da minha entrega, né? Meu filho já vai ser um pai diferente do que eu sou. E eu poder honrar isso é eu respeitar aquilo que foi me dado. E se eu cheguei até aqui, é porque alguma coisa deu certo, né? Se fosse tudo errado, eu não estaria aqui, né? Isso Então, é eu honro, incrível. honro muito isso. E uma coisa que eu quero dizer para as famílias é o momento que também gera muita conexão de família e gera muita memória, esse momento em torno da comida, né? Em torno da cozinha, em torno das receitas. É, E é uma sim, delícia. Não, não. Você eu falou da para mim receita. assim, Você para mim falou assim, ó, comida é igual para mim é amor, sabe? É a fórmula, comida igual amor, porque normalmente os nossos avós, as nossas mães, salvo aquelas que não gostam de cozinhar, mas normalmente a gente esse momento da refeição, né? Mesmo aquelas que não gostam de cozinhar, elas se preocupam talvez em
fazer uma mesa bonita, elas se preocupam em buscar de uma teleentrega algo que seja gostoso. Então, é a forma também de entregar esse amor, né? Então, esse momento da refeição é um dos momentos que mais gera memória afetiva. A gente sempre fala assim, qual que é a lembrança que você tem da sua infância? A maioria diz, o bolo da não sei o quê, a bolacha. Eu lembro, a minha memória, minha mãe fazendo bolacha comigo. E ela deixava algumas bolachas, ela fazia em formato de boneca. Então, para mim, aquilo, eu botava os olhinhos de feijão, ela fazia o vestidinho. E eu vou buscar minha mãe amanhã em Porto Alegre, e o Matheus tem amado aquela, aí não sei como é que chama, mas aqui em Santa Catarina eles chamam de orelha de gato. E no Rio Grande do Sul a gente chama de cueca virada. Não sei se existe esse negócio Não aí. conheço, Mas, bem, não conheço. é tipo um bolinho com canela, sei lá, num formato meio diferente. E eu tentei esses dias reproduzir a receita da minha mãe e ficou mais ou menos, né? Mas eu mandei até a foto no grupo da família e os meus irmãos disseram assim: não lembro disso aí. Por quê? Porque eu tenho 10 anos de diferença dos meus irmãos. E na fase dos meus irmãos, a minha mãe já não fazia mais essas coisas. A minha mãe trabalhava muito e ela não fazia mais. Então, para vocês perceberem que nós estamos na mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe, 3 irmãos, e só um tem uma memória nessa linha, né? Principalmente da cozinha. Porque eu fazia muita receita com a minha mãe. E eu falei pro meu filho, ó, a pessoa boa dessa receita é a avó. Semana que vem, quando a avó estiver aqui, eu vou pedir para a avó fazer com você. Então, gente, depois eu conto para você como é que foi a experiência, mas eu quero ver, porque o Matheus nunca fez receitas com a minha mãe, que minha mãe mora em Porto Alegre, a gente mora aqui, então a gente fica pouco tempo junto. Só que agora ela vem para ficar um tempo maior e a gente está mais em casa também, então eu quero ver como que vai ser essa memória do Matheus em relação eu fico até meio emocionada, gente, que para mim vai ser um resgate da minha infância, mas eu vendo meu filho fazer com a minha mãe as receitas que eu fazia na minha infância. Então, isso é um acalento para o meu coração, primeiro ter minha mãe aqui, mas ver esses momentos e ver que a gente continua, apesar de tantos anos, a gente continua estimulando isso. E isso é algo que, mesmo depois que minha mãe partir aí para uma outra existência, vai ser um momento que eu consiga resgatar e que eu consiga preencher o meu coração. Então, a memória afetiva, ela é sem tempo, ela passa por muitos tempos. Então, mesmo depois de a pessoa não estar conosco, a gente pode sentir ela próxima de nós. Então, o que a gente quer para os nossos filhos, né? Que memórias a gente quer plantar aí na nossa relação? Como a gente quer ser lembrado, né? Como que lá na frente, mesmo que eu não esteja mais aqui, ele possa falar desses momentos sobre do quanto isso foi importante para ele. Então, se é algo que eu digo para vocês é invistam nas memórias afetivas, invistam nas brincadeiras, nesses momentos de conexão, nesse momento de compartilhar, permitam que seus filhos façam parte desse momento, né? Incluam, mesmo que isso não vá sair assim perfeito, porque quando a gente vai fazer uma receita aqui, gente, dá muito mais sujeira do que se eu fosse fazer sozinha. Demora muito mais tempo do que se eu fosse fazer sozinho. Só que se eu não incluo ele junto, essa memória, ela fica só numa parte. Talvez ela vai ficar só no gosto, só no cheiro, né? Mas quando eu incluo junto, eu incluo um momento de conexão de família. Além dessa memória, eu incluo um momento de uma relação, um momento de me conectar com ele, né? E seja isso para fazer uma comida, seja isso para brincar, no momento de atividade. Gente, ontem eu li um post que eu até ia escrever para falar para vocês e acabei me esquecendo. Mas eu li mais ou menos o post dizia assim, que era de uma professora. Quando tudo isso passar,
eu vou retomar os estudos com seu filho. Ele vai voltar a ter os estímulos, aprender o português, a matemática, aquilo, a educação. Só o que eu não vou poder fazer é, é libertá-los dos traumas que esse momento podem ter sido gerados pela impaciência, pela falta de conexão, né? É, é, porque eu percebo algumas famílias nesse momento não conseguem dar conta da atividade. Gente, eu sou igual, eu tenho umas 4 ou 5 atividades atrasadas aqui em casa. Não E estou tá tudo conseguindo. bem, né? Não, E tá né? tudo bem, E tá Grazi. tudo bem, gente. Eu não vou fazer desse momento um momento de trauma. E o pior de tudo, como que o meu filho vai lidar com essa relação do estudo daqui para frente se eu começar a pirar junto? Porque assim como nós não fomos preparados para ser pai e mãe, eu também não sou preparada para ser professora e alfabetizar meu filho. Eu estou aprendendo junto com ele, né? Nessa relação. Então, enxergue esse momento como uma oportunidade de conexão, uma oportunidade de você se conectar e gerar memórias afetivas. Então, nessa relação do estudo, pense se você pode fazer diferente nessa relação e gerar uma memória afetiva através do estudo. Né? E perceba o quanto a gente pode criar de situações. Como é que eu estou criando memória afetiva aqui através do estudo? Eu faço pipoca na hora da atividade. Então, o Matheus vai associar que o momento do estudo eu já preparo, né? Então, a gente desliga tudo em casa, eu e meu marido, então a gente faz junto as atividades, nós não fazemos separados, então os dois param e vão fazer, a gente vai fazer atividade, eu digo, vou preparar a pipoca. Então, já é um momento para ser um momento. Dica maravilhosa aí, porque pipoca traz cheiro, traz sabor, traz a preparação de um momento especial. Boa dica, eu vou adotar isso aqui, que para mim, a tarefa especificamente tem sido um desafio, principalmente para o meu maior, o meu mais velho. Enquanto você falava aí, Grazi, eu estava aqui me deliciando com as minhas memórias afetivas e eu pude perceber o quanto que eu fui privilegiada. Tem uma coisa que minha mãe está aí assistindo, que eu nem pensava em falar para ela, ela vai ouvir. Eu me lembro que quando eu ia dormir, minha mãe abria assim uma greta da porta, do jeitinho dela, e fazia assim. Era uma bênção, só isso. Mas enquanto ela não desse aquela bênção, eu não me sentia protegida. Uma coisa Então, quando ela entrava e fazia assim, era como se fosse assim, nada de mal acontece para mim. Uhum. E aí, essa memória afetiva que você fala, né? A gente vai passando. De fato, isso marca, porque eu faço isso de outro jeito com meu filho. Eu comecei a adotar, dar um beijo na testa e fazer o sinal da cruz na testa dele e falar, filho, Deus te abençoe. Faço com ele, com a Gabi e com a Nina. E aí, isso começou a ficar um processo natural, que ele toma banho, mesmo que eu deite antes dele, ele vai lá, mãe, minha bênção. Aí ele vem, eu dou a bênção e ele dá a bênção em mim. Ai, então, querido. ele dá bênção em mim, e assim, ele começou a dar bênção também no meu marido, no pai. Pai, vem cá, deixa eu te dar a bênção. Aí faz o sinal da cruz, dá um beijo na testa do pai. E acabou sendo uma memória afetiva muito forte, porque hoje, nós 4, a gente busca essa memória afetiva. Né? Dessa conexão, desse sinal da cruz, desse carinho e de proteção. É como se fosse assim, estamos juntos, e você está protegido, você também está protegida. Mais ou menos essa ideia. E você sabe que você me lembrou agora que, por exemplo, meu pai, que nem eu falei, meu pai era uma pessoa que não demonstrava assim muito afeto, mas meu pai levantava muitas vezes à noite para me cobrir, né, para colocar o cobertor. E eu tenho esse costume de me levantar muitas vezes para cobrir o Matheus. E meu marido diz, você é doida? Você levanta 50 vezes de noite para cobrir. Ele tá bem, né? Mas é que isso tá internalizado. É uma memória, não tenho como não fazer. Minha avó que se foi, minha avó Mercedes, ela teve muita influência. Minha tia deve estar e minha mãe vão estar sabendo do que eu estou falando.
E eu me lembro de uma memória afetiva que me marcou muito, e eu faço muito, Grazi, com meus filhos. Minha avó era daquela avózona, aquela mãe que bota os filhos tudo debaixo da asa, e ela fazia aquela quase que uma bacia de comida e fazia bolinho e dava na boca de todos os filhos, netos, e eu cresci com isso. Pense que hoje, se você perguntar aos meus filhos, assim, pode ser a comida mais sem graça do dia. Se eu falar assim, a mamãe vai fazer bolinho, a comida ficou uma delícia. Então, eu costumo muito utilizar dessa memória minha, me resgatando e me sentindo feliz de estar propagando isso. Aí eu faço o bolinho, dou na boca da Nina, dou na boca do Gabriel e como. Então, é como se eu estivesse também nutrindo a minha criança. Total. Resgatando essa memória. As memórias afetivas, elas são simples muitas vezes, né? Ela precisa ser genuína, você precisa sentir a doação verdadeira ali da ideia, do momento, do que aquilo vai ser representado para você. Então, cada um vai buscar a sua forma. Né? Principalmente agora, a gente está tendo aí a oportunidade de fazer e aproveitar esse tempo para trazer essas memórias afetivas. E esse card que você comentou é muito pertinente, porque, infelizmente, as pessoas não vão poder viver pelas famílias o que ela está deixando de viver hoje. Então, se até aqui ninguém tinha se tocado dessas memórias afetivas, ainda dá tempo. A gente não sabe quando que vamos voltar. Então, dá tempo da gente começar a resgatar. O que é que eu vivi que era gostoso? O que é que eu posso estar passando para meu filho, criando esse movimento de transmitir afeto nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples. E eu gosto de dizer o seguinte, todos nós somos adultos, mas já temos dentro de nós uma criança ferida. Então, tem coisas da nossa infância que muitas vezes tem ali que a gente gostaria de resgatar. Então, quando a gente faz para o outro, né? Então, por exemplo, eu não tive muito colo. Né? Então, quando eu dou o colo, é como se eu desse o colo para minha própria criança. Né? Então, perceba qual é a ferida que tem aí da infância que às vezes você sinta como uma falta, né? Seja desse bolo, seja do cheiro, seja do colo, do aconchego. Perceba o que faltou e perceba se você não consegue fazer para sua criança hoje de casa. E se essa criança já cresceu, não tem problema, gente. Teve uma palestra que eu dei numa escola para adolescentes e eu falei muito sobre o café da manhã, porque o café da manhã é algo que para mim é muito simbólico. E eu fiz um tripé, eu dei aula para os pais, para os alunos e para os professores. E quando eu estava dando uma aula para os professores me relataram que esses jovens comentaram assim: o que aquela professora que veio falar com os meus pais falou que agora minha mãe está fazendo café da manhã em casa, uma coisa que ela nunca fez, né? Então, e eu era uma adolescente, eu estava fazendo uma turma de 9º ano, que eu fiz um tripé, enfim. E o quanto a gente pode resgatar isso, gente, sempre há tempo. Só não tem solução para a morte, só quando partiu, infelizmente a gente só vai conseguir projetar em energia. Mas enquanto existe vida, existe momentos de resgate. O que passou, não se julgue o que você não fez até agora. Pense o que você pode fazer daqui para frente. Pense o que você ainda é capaz de fazer. E, além de tudo, não só para o outro, mas para você mesmo. Resgate essas memórias, né? Procure receitas de família, né? E pergunte para a mãe, para o pai, né? E tente resgatar isso na sua família. Ou então, faça diferente. Crie novas memórias. Crie algo que a partir daqui, aquilo que faça sentido para você. Se não tem uma memória lá atrás, crie a partir daqui aquilo que faz sentido para você. Buscar na lembrança, mas se não tem lembrança, tá tudo bem. O que faz sentido hoje?
O que você gostaria de ser lembrado? Aquilo que é gostoso para sua família. Crie talvez uma caixinha de momentos aí em família para conectar, né? Crie aí esse momento e cada um coloque aí várias coisas que é importante para si. Esse já é uma oportunidade de diálogo e perceber o que é importante para o outro, porque às vezes a gente vai criar um momento que é importante só para nós. E no momento de conexão precisa ser importante para todos, né? Então faça aí uma caixinha com esses momentos. Escolham talvez um dia, um horário da semana onde vocês vão tirar esses momentos. Aqui em casa é super democrático, aqui é tudo sorteio. Então, para dar certo, quando é filme, por exemplo, a gente faz sorteio, põe tudo no papelzinho e a gente sorteia quem que hoje vai escolher o filme. Então, é dessa forma que a gente realiza aqui as atividades, né? Super democrático. Coisa Boa bacana. sorte. Grazi, meu amor, tá chegando a nossa hora, senão vão derrubar aí a nossa live do Instagram, tá? Mas assim, eu quero finalizar agradecendo muito a presença de todos que aqui estão, que a gente possa de fato trazer essa consciência para as memórias que vivemos, se não vivemos, quais são as memórias que eu posso estar vivendo junto aos meus filhos, à minha família, e resgatando isso, né, em mim e em quem está do meu lado, e ensinando também, através do nosso exemplo, para que eles cresçam com essa memória afetiva e possa também propagar aí para os que estiverem vindo. Então, eu quero agradecer muito de coração a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua clareza no assunto. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que aqui estão mais uma vez. Amanhã a gente vai estar com a Mayra aqui, a nossa queridíssima Mayra Itaboraí, que vai estar falando também aqui, trazendo muitas dicas para a gente, tá bom? Então, Grazi, faz a sua finalização para a gente encerrar e muito obrigada mesmo, de coração, tá bem? Gratidão. Beijo. Gratidão pelo carinho, pelo convite, estou sempre à disposição. Acho que nessa jornada a gente está aqui para trocar, para compartilhar e, enfim, se alguém quiser ir depois acompanhar, eu vou fazer uma live ao meio-dia, horário de Brasília, sobre parentalidade consciente, no meu canal lá no Pais Nota 10, com a infância consciente. E a gente está fazendo uma jornada de parentalidade consciente, são 3 webinários voltados para parentalidade conscientes, gratuitos, todas as sextas-feiras à noite. Então, quem quiser entra lá no meu canal depois, se inscreve, é gratuito. É também um outro momento de compartilhar aí sobre as relações. Muito obrigada, estou à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, que depois quiser perguntar, estou à disposição. Gratidão. Estamos aqui abertos para, nessa união, a gente ter mais consciência, mais clareza e se apoiar mesmo, né? Estamos na caminhada, né, Grazi? Um beijo pra gente, Beijo. Vamos de felicidade, fiquem bem, estejam bem, até amanhã de manhã. Beijo no coração de vocês. Beijo. Vamos terminar no bem. Printa a tela aí para a gente poder agradecer lá. Peraí. Aê! Pronto! Beijo, Grazi! Beijo, Beijo! Tchau, tchau! Tchau!